Uma boa noite a todos. Boa noite. Um dia de muita paz, de muito trabalho para todos nós. E a gente está aqui de volta em 2023. Começamos com o Pai Nosso, com o coração cheio de gratidão pela oportunidade de reunirmos e de trabalho e aprendizado no bem, né? Então, já elevamos nossos corações a Deus, pedindo a inspiração divina por esse momento, agradecendo por tudo de bom do ano que passou, pedindo ânimo e coragem para esse ano que começa, que tenhamos determinação e que os bons espíritos e que Jesus seja o nosso guia também. Hoje, 9 de janeiro de 2023, e nós estamos reunidos para estudar a obra Revista Espírita. Estamos no ano de 1860, no mês de agosto. Nós vamos iniciar hoje os ditados espontâneos e dissertações espíritas. Que Jesus nos conduza. Ditados espontâneos e dissertações espíritas, recebidas ou lidas nas sessões da sociedade. Então, relembrando, né, que a Revista Espírita é tudo aquilo que o Kardec reunia, juntava de carta, correspondência, que os amigos mandavam de todos os lugares do mundo. E aqui tem essa parte da revista, essa seção da revista, que faz ditados espontâneos, espíritos de diversas famílias, espíritos familiares, espíritos famosos, e dão vamos dizer assim, uma palhinha do que tem por aí. E lembrando que ele publica essas dissertações, esses ditados espontâneos, não que
que estejam completamente corretos, nem que sejam verdades, mas para ver a opinião de outros, né? Como uma tribuna livre de tudo que estava acontecendo. E ele recebia resposta, porque tinha outros centros espíritas em outras partes do mundo, com outras evocações. E quando ele tinha, vamos dizer assim, uma prova ou várias provas que dava como incontestável aquilo, ele compilava e foi assim que saiu as obras. Desenvolvimento das ideias. A propósito da vocação de Tilohier, médium Senhora Costello. O senhor Tilohier, que foi evocado, só para relembrar, ele era um inventor francês que foi a primeira pessoa a produzir dióxido de carbono sólido, que é o gelo seco, e ele ganhou um prêmio por conta disso, de 1.500 francos. A gente viu no estudo para trás que ele ficou obcecado por essa ideia, tentou fazer experiências, se tornou recluso no seu laboratório e ele desencarnou por conta disso e foi evocado, né? E ele falou que muito daquelas coisas que ele tinha, ele ficou obcecado pelaquela ideia e que não estava correta. E agora um outro espírito vai falar sobre a evocação que foi feita. O espírito fala assim: vou falar da necessidade de reunir elementos diversos do espírito para formar um todo. É uma ilusão comum acreditar que uma aptidão especial para se desenvolver necessite apenas de um estudo especial. Não. O espírito humano, como um rio, se avoluma com todos os afluentes. O homem não deve isolar-se em seu trabalho, isto é, pelos mais opostos contrastes, deve fazer brotar a seiva das ideias. A originalidade é o contraste das ideias-mãe, é uma das mais raras superioridades. Desde a infância, ela é abafada pela rega absurda que rebaixa todos os espíritos ao mesmo nível. Vou explicar minha ideia. Tilohier, que acabam de evocar, era um inventor apaixonado, uma inteligência ativa, mas se havia limitado à esfera da invenção, isto é, na ideia fixa. Jamais se postava à janela para ver passar as ideias dos outros. Assim, ficou prisioneiro de sua própria mente. O gênio flutuava ao seu redor, mas encontrando todas as saídas fechadas, deixou a loucura, sua irmã, penetrar e invadir o local tão bem guardado. E Tilohier, que teria deixado um nome imortal, vive apenas na lembrança de alguns sábios. Espírito Georges, que é um espírito familiar. Então, ele está falando, e como me lembrei agora do que diz nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vivei de acordo com os homens da vossa época. E ele está dizendo que quando você tem uma aptidão, não é para você ficar só nessa aptidão, é para você desenvolver outra coisa. Nós somos uma tríade, né? Nós temos o corpo, o perispírito e o espírito. E nós temos o corpo físico, nós temos a parte mental, a parte psicológica, então a gente não é só uma coisa, só uma matéria. E ele está dizendo que é para isso que a gente devia fazer, que o espírito humano, aí ele faz a comparação como um rio, se avoluma com todos os afluentes. A gente tem várias coisas para fazer. Por exemplo, todos nós aqui presentes, que eu enxergo pelo menos, estamos encarnados. Estando encarnados, temos um corpo físico. Tendo um corpo físico, nós temos que cuidar desse corpo físico. Não interessa, não é vamos dizer assim, de bom alvitre que a gente cuide só do espírito. A gente precisa cuidar da matéria porque nós estamos na matéria. Então precisa cuidar do corpo físico, precisa tomar cuidado dessa morada, através de uma boa alimentação, através de uma higiene, né, de tudo isso. E da mesma forma nos estudos, a gente não deve estudar só uma matéria. Aí ele dá o exemplo do Tilohier ficou com a ideia fixa do dióxido de carbono, ele se reclusou, no final ele foi
na história dele, ficou só restrito ao laboratório dele, não queria mais nem comer, nem não se alimentar, nem cuidar da vida diária. E aí ele disse que ele era um gênio, mas aí o gênio deu lugar e entrou, quem é a irmã do gênio? A loucura. Então ele ficou louco por conta disso. Diga, professor. Aqui me parece, não sei se eu entendi bem, que ele fala também da necessidade de compartilharmos. Sim. Uma coisa diz assim que ele não ficou na janela para Ouvir a opinião dos outros. Passar a ideia dos outros. observar as ideias dos outros. Que é através da interação. Se fechou na sua opinião. Na opinião, no seu laboratório. Ele compartilhou. Ele foi bem... Um grupo em torno de uma determinada ideia desenvolve melhor do que um. E a gente vê que aqui mesmo no nosso estudo, que é em grupo, cada um traz uma informação, uma ideia, uma informação técnica nova e a gente vai se aprimorando. Então a gente não é capaz de saber tudo que tem para saber, né? E foi aí que... Ele ficou preso, realmente. Isso. Como, por exemplo, o próprio movimento espírita se baseia nessa visão, né, de movimento, ou seja, tem uma casa espírita que já está realizando um trabalho muito bom, organizado. E do outro lado, às vezes, da mesma cidade, tem uma outra que tem vontade de fazer aquele tipo de trabalho, está começando, batendo cabeça e não sabe como desenvolver. Mas quando existe o entrosamento, o compartilhamento, fica mais fácil se atingir o objetivo, porque já tem gente fazendo aquilo e é uma questão de compartilhar experiências. Isso mesmo. Exatamente. A segunda mensagem se chama Mascaradas Humanas e a médium é a senhorita Rouet. As mascaradas são divertimento de origem italiana, constituído de cenas ou números alegóricos, mitológicos ou satíricos, que incluía música polifônica e dança, e era representado por personagens mascarados. Espiritismo também é cultura. Carnaval italiano. Falarei da necessidade singular, única, que tem os melhores espíritos de envolver-se, de intrometer-se, sempre nas coisas que lhe são mais estranhas. Por exemplo, um excelente comerciante não duvidará um instante de sua aptidão política, e o maior diplomata porá o amor próprio na decisão das coisas mais frívolas. Esse defeito, comum a todos e a todas, não tem outro móvel senão a vaidade. E só esta tem necessidades artificiais, a vaidade. Para a toilette, para o traje, para o espírito, para o próprio coração, ela, a vaidade, busca antes de tudo o que é falso. Vou repetir. A vaidade busca antes de tudo o que é falso. Vicia o instinto do belo e do verdadeiro. Leva as mulheres a desnaturar sua beleza. Persuade os homens a buscar precisamente o que lhes é mais prejudicial. Se os franceses não tivessem esse defeito, uns seriam os mais inteligentes do mundo e outras as mais sedutoras Evas conhecidas, as mais sedutoras mulheres conhecidas. Não tenhamos, pois, essa absurda fraqueza. Tenhamos a coragem de ser nós mesmos, de levar a cor do nosso espírito como a dos nossos cabelos. Mas os tronos ruirão, as repúblicas se estabelecerão antes que um francês leviano renuncie às suas pretensões de gravidade e uma francesa às suas pretensões de firmeza. Mascarada contínua em que cada um veste a roupa de outra época ou simplesmente a de seu vizinho. Mascarada política, mascarada religiosa, em que, arrastados pela vertigem, todos vos buscais loucamente, não encontrando nesse tumulto
nem vosso ponto de partida, nem o vosso objetivo. Delphine de Girardin. Delphine de Girardin nasceu Delphine Gay, de uma família de escritores. Ela nasceu em 24 de janeiro de 1804 e desencarnou em 29 de junho de 1855, aos 51 anos. Escritora francesa, casou em 1931 com o jornalista e político Émile de Girardin. Madame Girardin exerceu influência pessoal considerável na sociedade literária contemporânea da sua época, e em sua sala de estar costumavam ser encontrados Théophile Gautier, Honoré de Balzac, Alfred de Musset e Victor Hugo. Suas obras coletadas foram publicadas em 6 volumes, em 1860 e 1861. E é ela que escreve no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 24, a desgraça real. E aqui ela comenta sobre a vaidade, né? E ela direciona os franceses, porque ela foi uma francesa e francesa famosa. Mas ela escreveu isso em 1860 e cabe a nós ainda, né? Que o móvel da vaidade, que todos nós nos trajamos dessa vaidade, que é busca antes de tudo o que é falso. E ela vai falando, né? Que a vaidade vicia o instinto do belo e do verdadeiro, leva as mulheres a desnaturar a sua beleza. Quem nunca, né? Pintar, esticar, né? E hoje é botox, e chupa, engorda, chupa de novo, lipa de novo. Então, né, desnatura a beleza. Persuade os homens a buscar o que lhe é mais prejudicial. Quantas coisas a gente não faz, né, para emagrecer, para ficar, sei lá, mais bonito, mais o quê, né? E aí ela fala que se os franceses, né, não tivessem esse defeito, eles seriam os mais inteligentes do mundo e as mais sedutoras, ou seja, que a gente não precisa se atrelar ainda à vaidade para ter o que a natureza já nos deu. E aí ela diz para a gente não ter essa fraqueza, que é a vaidade, ela chama como fraqueza, e que para enfrentar precisa de quê? Coragem. Coragem para sermos nós mesmos. E aí ela fala, levar a cor do nosso espírito como as dos nossos cabelos. Já em 1860 usava-se tintura para os cabelos. Então, imagina que a gente sabe que as tinturas elas eram muito agressivas, né? Ainda hoje o são, apesar de toda a pesquisa de tudo, né, que já tem só o tonalizante e tudo, mas naquela época era mais. E ela diz que a gente precisa coragem para levar a cor do espírito, né, para a gente se apresentar como a gente é, assim como mostrar a cor dos cabelos. E que os tronos ruirão, as repúblicas desaparecerão, antes que um francês leviano, né, renuncie às suas pretensões de seriedade, que na realidade são só pretensões de seriedade, mas que não deixam de ser, ela está dizendo aqui, mais uma vaidade. E as francesas, pretensão de firmeza, que é de segurança, estabilidade. E que ela fala que tudo são vaidades. Aí ela fala, vaidade que a gente fala na política, na religião, que somos arrastados, né? Que nada mais é do que a hipocrisia das aparências. Isso ela escreveu em 1860, mas ainda serve a nós, né? Bem atual. A próxima mensagem é o Saber dos Espíritos, médium Senhorita Rouet, novamente. No estudo do Espiritismo, há um erro muito grave que se propaga cada dia mais e que se torna quase o móvel que faz os outros virem a nós. É o de nos julgarem infalíveis em nossas respostas. E aqui ela está falando isso como espírito. E aí volta para muitas aulas que a gente teve em 2022,
de dizer que o espírito, ele não sabe tudo, ele é apenas desencarnado. Nem sempre o que ele fala é verdade. Precisa investigação, precisa estudo para a gente saber se o que ele está falando é verdade. Pensam que tudo devemos saber, tudo ver, tudo prever. Erro. Certamente, não mais estando nossa alma encerrada num corpo material, como um pássaro numa gaiola, lança-se no espaço. Os sentidos dessa alma tornam-se mais apurados, mais desenvolvidos. Vemos e ouvimos melhor, mas não podemos saber tudo. Está em toda parte, porque não temos o dom da ubiquidade. Ubiquidade é a faculdade de dividir. Está em dois lugares ao mesmo tempo. É a faculdade divina de estar presente em toda parte ao mesmo tempo. Que diferença, pois, haveria entre nós e Deus se nos fosse permitido conhecer o futuro e anunciá-lo com precisão? Isto é impossível. Sabemos mais que os homens, certamente. Algumas vezes podemos ler no pensamento e no coração dos que nos falam, mas aí se detém a nossa ciência espírita. Corrigi-vos. Traduzindo assim, se corrijam, pois da ideia de nos interrogar unicamente para saber o que se passa em tal ou qual parte do vosso globo em relação a uma descoberta material, comercial, ou para ser desadvertidos do que acontecerá amanhã nos negócios políticos e industriais. Parem já com esse negócio, com essas consultas adivinhatórias. Haveremos sempre de nos informar sobre o nosso estado, sobre nossa existência extracorpórea e sobre a bondade e a grandeza de Deus. Enfim, sobre tudo quanto possa servir à vossa instrução e à vossa felicidade presente e futura. Mas não nos pergunteis o que não podemos ou não devemos dizer. Channing assina esta mensagem. E é uma coisa que ele diz, e como a Carla já falou, o Livro dos Espíritos fala muito. Os espíritos não sabem tudo. Os espíritos são apenas as almas dos homens sem os corpos. Então ele sabe o conforme aprenderam. O tolo que tinha aqui tem o tolo lá. O sábio tem o sábio lá. O pseudo-sábio também tem lá. O mentiroso, tudo tem lá igualmente. Então ele diz que não é um erro. Olha, esse 1800 ele diz, é o erro de julgarem infalíveis em nossas respostas. Ele está dizendo, não pergunta que a gente não sabe tudo. A gente pode até estar mais apurado na visão, os sentidos, tudo, mas a gente não sabe tudo e não pode responder sobre o futuro e anunciá-lo com precisão. Isso é impossível. Então parem de fazer essas perguntas, mas a gente pode, tudo que seja, para vos instruir e a vossa felicidade presente e futura, que é o mais importante. E o Shane, eu vou só dar uma palhinha, ele só vai aparecer, dizer quem ele realmente é, na Revista Espírita de junho de 1861. Mas, claro, eu fui pegar uma cola lá na Revista Espírita. Ele é William Ellery Channing, ele nasceu em 7 de abril de 1780 e desencarnou em 2 de outubro de 1842, aos 62 anos. Ele era um estadunidense, ou seja, um americano, nasceu nos Estados Unidos. Ele era pastor e ele era da corrente unitarista, que é uma corrente protestante que negava o dogma da trindade cristã, reconhecendo Deus como uno. E ele era conhecido como o apóstolo do unitarismo. E ele organizou em seu país uma tentativa para eliminar a escravidão, para a eliminação da embriaguez, da indigência e da guerra. Você sabe que ele não conseguiu, né? A próxima mensagem se chama Origens, médium, a senhora Costello. Tem uma nota aqui que são tudo comunicações assim, que não foi evocação, né? Não, são ditados e dissertações espontâneas. Dissertações, uma linha de pensamento, né? Isso. Você vê que esses textos aqui não foram direcionados a nenhuma obra, né?
Ele colocou aqui, assim, comunicações soltas. Estudo Escolar geral, soltas. é. E interessante dessa próxima que nós vamos ler, Origens, tem uma nota da editora que fala lá da nota explicativa de 1500, da página 561, que fala daquelas teorias que eram aceitas em 1860, que hoje não fazem mais parte, que tinha engano, mas que Kardec sempre prezou pelo Evangelho e pela caridade, né? Porque algumas coisas poderiam ser equivocadas na ciência de então. E uma outra coisa que depois, quando a gente lê o texto, vai saber, eu quero ler aqui, que ele diz aqui. É importante compreender, está lá na nota, né? É importante compreender também que os textos publicados por Allan Kardec na Revista Espírita tinham por finalidade submeter à avaliação geral as comunicações recebidas dos espíritos, bem como aferir a correspondência desses ensinos com teorias e sistemas de pensamentos vigentes à época. Em nota ao capítulo 11, no item 43 do livro A Gênese, o codificador explica essa metodologia. Aí ele diz: quando na Revista Espírita de janeiro de 1862 publicamos um artigo sobre a interpretação da doutrina dos anjos decaídos, apresentamos essa teoria como simples hipótese, sem outra autoridade afora a de uma opinião pessoal controversível, porque nos faltavam então elementos bastantes para uma afirmação peremptória. Expusemo-las a título de ensaio, tendo em vista provocar o exame da questão, decidido, porém, a abandoná-la ou modificá-la, se fosse preciso. Então, que era esse o objetivo da Revista Espírita, colocar para que todo mundo visse as comunicações que foram recebidas e que não estão, nem a maioria delas, ou grande parte delas, não estão corretas, 100% corretas. É como a tia disse, é um ditado, ele colocou, lançou para o povo tomar ciência disso. E é interessante a gente ver isso, porque a primeira mensagem é do Tillorier, que se fechou e só as ideias dele valiam. Aí a gente tem agora, em contraponto, Kardec, que tudo jogava, esperava retorno e avaliava as mensagens, não aceitava tudo. Então vamos na mensagem das origens. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Assim se anuncia no Evangelho de São João. Isto é, no começo estava o princípio, e o princípio era Deus, o Criador de todas as coisas, que não hesitou mais na formação do homem que na do globo. Ele o criou tal qual é hoje, dando-lhe ao sair de suas mãos o livre-arbítrio e o poder de progredir. Já sabe porque tem observação lá embaixo. Da nota explicativa. Primeiro que a gente já sabe, pelo Livro dos Espíritos, que ele não criou o homem tal qual é hoje, né? E ao sair de suas mãos o livre-arbítrio, não é? Na questão 115 do Livro dos Espíritos, diz que Deus cria todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Então ele não criou o homem tal qual é hoje. Muito bem. Disse Deus ao mar: não irás mais longe. Ao contrário, falou aos homens, mostrando-lhes o universo. Tudo isto é vosso. Trabalhai, desenvolvei, descobri os tesouros em germe, semeados por toda parte, no ar, nas ondas, no seio da terra. Trabalhai e amai. Não duvideis de vossa origem divina. Ela é direta. Não sois os frutos de uma lenta progressão. Não passastes pela fieira animal. Positivamente, sois filhos de Deus. Então, de onde provém o pecado? O pecado foi criado por vossas próprias faculdades, delas sendo o avesso e o exagero. Primeiro, não sois frutos de uma lenta progressão. Na realidade, nós somos frutos de uma lenta progressão. Então, esse não... Passamos pela fileira. E tudo na natureza progride, né? Tudo na natureza está em movimento e está
progredindo. O pecado não foi criado por nossas próprias faculdades. O pecado foi por nosso desvio às leis de Deus. Não é criado e não é o avesso e o exagero das faculdades. As nossas faculdades, os nossos potenciais são, se a gente decidir, a gente pode evoluir em linha reta, como nosso Senhor Jesus Cristo o fez. Nós somos a exceção, os rebeldes, os que decidiram não seguir a lei. Então, na realidade, nós infringimos a lei. E aqui a gente faz uma pausa só para fazer o contraponto lá com a outra mensagem. Como é um erro acreditar em tudo que os espíritos falam. Tem que avaliar, tem que estudar, porque só porque é espírito está certo, então a gente já vem com essa mensagem logo depois para fazer esse contraponto, né? O nome de quem está assinado essa mensagem, né? Continua o espírito. Não houve um primeiro homem, pai do gênero humano, assim como não houve um sol para iluminar o universo. Deus abriu sua grande mão e com a mesma profusão espalhou a raça humana sobre os mundos, como as estrelas nos céus. Espíritos animados por seu sopro logo revelaram sua existência aos homens, muito antes dos profetas que conheceis. Outros enviados desconhecidos haviam esclarecido as almas ignorantes de si mesmas. Simultaneamente com os homens foram criados animais, sendo estes dotados de instinto, mas não de inteligência progressiva. Ele está aqui citando toda a Gênese, né? Como ele assina Lázaro, subentende que seria um judeu, e aí ele está pegando ali todo o Gênesis de Moisés, e ele está fazendo aqui um link, né? Vamos dizer assim. E como a gente sabe pela história e pela Gênese de Kardec, a Terra tem períodos geológicos, a evolução, o aparecimento dos homens e dos animais não foram juntos. Primeiro foram os animais, depois teve toda aquela evolução. O homem é o último que aparece na evolução do planeta. Assim, conservaram os tipos primitivos e, salvo a educação individual, são os mesmos dos tempos dos patriarcas. Já sabe que a gente já mudou muito, já aprendeu muita coisa, não somos os mesmos. Não vivemos como os nossos pais. Os cataclismos dos dilúvios, porquanto não houve um só, mas vários dilúvios, fizeram desaparecer raças inteiras de homens e animais. São consequências geológicas que ainda vos ameaçam. Os homens descobrem, mas nada inventam. Assim, as crenças mitológicas não eram meras ficções, mas revelações de espíritos inferiores. Os sátiros, os faunos eram espíritos secundários que habitavam os bosques e os campos, como ainda o fazem hoje. Era-lhes permitido, então, manifestar-se mais a miúde aos olhos dos homens, porque o materialismo não estava depurado pelo cristianismo, nem pelo conhecimento de um Deus único. O Cristo destruiu o império dos espíritos inferiores para estabelecer o do espírito sobre a terra. Isto é a verdade que afirma em nome de Deus Todo-Poderoso. Lázaro. A gente observa que é um texto confuso, um texto que abre um leque muito grande e não fecha nenhum leque, né? Então, aí a gente vê o critério do professor Allan Kardec. Ele colocou aqui o texto, mas não levou esses textos para as obras básicas, né? Por isso é que ele diz que a Revista Espírita é um laboratório. Isso é uma tribuna livre, onde poderemos falar, mas não poderemos o quê? Discutiremos, mas não disputaremos, não é verdade? Uhum. Ele tentou aqui fazer uma abordagem trazendo a fala, né, do livro Gênesis e deixando bem claro, mas não é que a Gênese está errada de Moisés, a interpretação é que foi equivocada, que está equivocada aí há milênios.
Você pega Adão como um homem, Eva como uma mulher, a serpente verdadeiramente como uma cobra. Daqui a pouco a gente pega o nascimento de Caim, Abel e Sete, e Caim matou Abel, e Caim foi para a terra de Nod, lá casou e teve uma descendência, mas casou com quem? Uma vez que partiu só de 3 homens. Então a gente percebe que 3 homens, porque foram 3 filhos homens, teve 7 também. Então a gente percebe que seria impossível uma raça ter começado de lá. O Livro dos Espíritos fala muito bem nisso. E aqui ele vem falando, é um texto que abre muito o leque, mas que não fecha, que não aprofunda, que não está bem escrito. Isso daí depende não só do espírito comunicante, mas também do médium, tá bom? Então, por isso que a gente tem que entender, a Revista Espírita é um laboratório. E lembrando que quem fazia essa separação, vamos dizer assim, era um homem extremamente culto e professor de literatura e de gramática. Então, quando ele pegava um texto, e além de ser um excelente pedagogo, Pestalozzi, né? Ele sabia quando um texto estava bem escrito, bem elaborado, e ele sabia quando um texto estava meio confuso. Então, por isso que a gente pega as obras básicas, a gente se delicia tanto com uma leitura. Por quê? Porque os textos que lá estão foram muito bem escritos pelos espíritos e muito bem comentado pelo professor Allan Kardec, tá bom? Então não fique desesperada, você diz, ai, nossa, que coisa confusa, é confuso, isso dificulta, porque não tem uma linha de raciocínio, né? Abre muito o leque. Né? E ainda o Espírito ainda termina com aquela... Isto Isto é a verdade que afirma, então já sabe, né? E para ver que ele fala e ele deixa, né? Ele fala dos homens, das invenções que os homens não inventam. Aí fala de mitologia, de faunos, de sátiros que são espíritos secundários, que nada disso são bobagens, né? Ele fala aqui que o Cristo destruiu o império dos espíritos inferiores para estabelecer o espírito sobre a terra. Aí viajou, né? E nós, né, lendo isso. Se ele tivesse lido, ainda não tinha nessa época, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Jesus pegou todos os cão que tinham aprontado um monte e trouxe para a Pátria do Evangelho, né? Cá estamos nós. E também botar esse ponto que ele editou essa revista logo depois daquela mensagem, né? Não acreditar em tudo que os espíritos falam. Não somos infalíveis. Não são infalíveis, vão investigar. E assim finalizamos o estudo de hoje, deixando essas mensagens para reflexão, estudo e pesquisa. E agradecendo ao nosso Senhor Jesus novamente essa oportunidade de trabalho, de aprendizado, no bem, no esclarecimento do nosso espírito. E até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.